Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês quais são as desvantagens de migrar sozinho, com mais de 50 anos. Meu nome é Nilda Lourenço, para quem não me conhece. Você é novo aqui, muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreva no meu canal, não se esqueça de dar o like se você gostar do meu conteúdo. Acione o sininho para você ser notificado, avisado pelo YouTube cada vídeo que eu publico. E fique comigo até o final desse vídeo, se você é uma pessoa que está pretendendo vir para Portugal sozinha. Quais são as desvantagens, então? Depois de 50 anos, né? Depois de 50 anos é totalmente diferente de você imigrar com 20 e poucos anos, quando você é jovem, né? Depois de 50 anos, você quer o sossego, você quer um cantinho que você tenha paz de espírito, que você possa dormir bem, né? E que você seja feliz com você mesmo, né? Porque se você está vindo sozinho, você tem que gostar da sua companhia, em primeiro lugar, né? Você não vai ter ninguém para conversar com você à noite, você não vai ter ninguém para falar boa noite, eu te amo. Você vai falar para você mesmo, né? Vai falar boa noite, Nilda, te amo, Nilda. Então você tem que se amar muito para você estar bem consigo mesmo, para você não sentir falta de outra pessoa ali do seu lado na hora de dormir, por exemplo, tá? A desvantagem que eu vejo é no momento assim. Gente, eu com a experiência que eu tive de morar na França, eu fiquei 16 anos morando sozinha lá em São Paulo antes de eu me casar, tá? Como vocês sabem, eu tenho 59 anos, mas eu morei na França 2 anos eu fui com 31 anos morar na França, fiquei 2 anos e depois que eu voltei para o Brasil, eu fiquei 16 anos morando sozinha e até eu me casar pela segunda vez com meu marido atual. Esse fato de eu ter morado 2 anos sozinha me deixou assim muito forte, me deixou muito corajosa. Eu amava morar sozinha lá em São Paulo, tá? Eu era muito feliz morando sozinha, mas tudo isso eu descobri depois que eu mudei de país, depois que eu morei 2 anos na França. Então, tudo que eu sofri lá, os 5 meses que eu sofri na minha adaptação, isso porque eu tinha todo o apoio da empresa, né? Porque eu fui a trabalho. Tudo que eu sofri lá, depois eu. Tudo isso se reverteu em coragem, autoconhecimento. Foi maravilhoso, tá? Tudo que eu passei me deixou mais forte. Então, por isso que eu sempre falo. Todo sofrimento, você tem que acreditar que mais pra frente ele será seu testemunho, tá? Então, a desvantagem é, por exemplo, não vejo muita desvantagem não, tá? Sinceramente, eu vejo mais vantagem do que desvantagem. Não sei se eu sou egoísta, viu? Porque se você tá com outras pessoas, eu acho desvantagem, porque se você não tá bem, você tem que estar sempre ali para filho, por exemplo, né? Filho, você é responsável por você e pelo seu filho, né? E a dor do seu filho dói mais em você do que a sua própria dor, não é assim? Pelo menos para mim é assim. Então eu vejo assim, se eu tô sozinha, não tenho ninguém sob minha responsabilidade, eu acho tudo mais fácil. Mas é egoísmo também, né? Então, a desvantagem. No começo vai ser triste. No começo, dependendo de como que você é, se você é uma pessoa bem resolvida, que você se ama, que você gosta da sua companhia, que se você já vive sozinho, você vai tirar de letra. Mas se você é uma pessoa apegada, se você tem namorado, ou se você tem alguém aí que você muito amigo, muito apego. Então, a primeira coisa é desapegar, né? Você pode se sentir só, mesmo sendo muito forte, mesmo estando bem consigo mesma. O momento que pega são em datas especiais, por exemplo, Natal, um Réveillon, aniversário. Só que isso é no começo também. Depois você começa a fazer amizades, já começa a ter companhia para o Natal, você já começa a ter companhia para o aniversário, vai tomar uma cerveja com uma amiga ou com um amigo, né, no seu aniversário, já começa a comemorar. No começo tudo é difícil, mas depois vai ficando tudo fácil, tá? Depois, né, que você superou essa fase difícil, claro, né? Você tem que aceitar essa fase porque é natural, faz parte do processo esse sofrimento da adaptação. Você vai se adaptar com outra língua, com outra cultura,
com outro país, com tudo, né? Você vai se adaptar com novos costumes, você vai ter que se encontrar seu emprego, ganhar dinheiro em euro. Então, tudo isso é muito difícil. E é muito assim, no começo é duro, é um grande desafio, tá? Eu não sei nem se difícil é a palavra certa, né? Porque é tão normal, né? Tão normal para quem imigra isso, que eu diria que é um grande desafio do que difícil, tá? Porque a vida é assim, né? A gente tem sempre desafios. Se você não quer desafio, se você não quer nada difícil, então você tem que ficar naquela zona de conforto, né? Só que quem tá naquela zona de conforto e não muda nada, não evolui também, vai ficar sempre ali, não é assim? Então você quer evoluir, saia da zona de conforto, né? O que é fácil não traz evolução. Geralmente é o que é difícil, é o que é desafio que traz evolução, né? Para você evoluir como ser humano, autoconhecimento, é isso que eu digo, tá bom? Então, assim, você pode sofrer um pouco nas datas, né? Datas importantes. E se você fica doente, tá? Se você fica doente ou se tem alguém doente, alguém que você ama lá no Brasil e fica doente e você fica impotente aqui, não pode fazer nada. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu morei na França, eu morava e trabalhava, né, em Paris. E eu ia de metrô pro meu trabalho. Eu morava sozinha no estúdio, no SESIM. Para quem conhece Paris, é o SESIM. E eu pegava o metrô, depois de 6 estações eu descia para ir para Alcatel. E eu me lembro que eu comecei a sentir umas dores no meu quadril, uma dor tão insuportável. Eu já tinha tido, antes de sair do Brasil, eu tinha tido esta dor. Quando eu estava na esteira fazendo ginástica, pela primeira vez eu senti dor na perna, tá? Fiz todos os exames antes de embarcar, antes de mudar de país, mas não dava nada nos exames. E de repente lá eu tive uma crise. Eu morava sozinha. Eu fiquei, gente, eu fiquei igual uma velhinha, torta. Eu não conseguia andar. Eu andava devagarzinho, igual uma tartaruga. Eu ia de metrô, eu ficava de pé perto da porta do metrô, porque eu tinha medo de sentar e não dar tempo de eu descer quando chegasse a minha estação. Eu cheguei a tomar mais de 30 comprimidos de anti-inflamatórios por dia quando eu morava lá em Paris. E aí o pessoal me sugeria para ir tal médico, eu ia no médico, eu fiz tratamentos, eu fiz exames de reumatismo e nada, e ninguém achava o que eu tinha, tá? Eu sofria muito de dor e não conseguia dormir. E foi aí a primeira vez que eu me senti assim muito desamparada, sozinha. Eu me senti muito mal por estar sozinha e eu não contava para ninguém. Eu nunca fui de telefonar, não é como hoje, como eu falei, né? Não é como hoje, não tinha Facebook, não tinha rede social, nem telefone móvel não tinha, nem naquela época, no ano 2000, né, que surgiram os GSMs, né? Eu não falava para minha família, ninguém no Brasil sabia que eu estava tão mal assim. E minhas amigas da Alcatel, elas viam, né? Porque eu chegava com aquela cara, olho de choro, cheia de olheira, eu não dormia de tanta dor. Eu ficava a noite inteira, não tinha posição para dormir, era um horror. E aí eu sofri por estar sozinha, tá? Eu me sentia assim muito desamparada, como se, tipo assim, se aconteceu pior, eu tô aqui sozinha. E você começa a pensar um monte de besteira, né? E eu não falava para ninguém do Brasil porque eu não queria preocupar minha mãe, eu não queria minha mãe sempre foi tão sofrida, né? E eu sempre fui aquela filha que sempre ajudou muito a minha mãe. Então eu nunca queria que minha mãe soubesse que eu estava mal. E até que um dia me indicaram um osteopata, Dr. Raduzinski. Ele era russo, nem sei se ele está lá ainda, nunca mais, olha, lembrei o nome dele. E eu fui nesse osteopata e ele fez uma manipulação. Meu corpo parecia que ele tinha tirado com a mão, gente. Eu saí de lá, eu tomava de 30 comprimidos, eu baixei para 8, tá? Aí foi diminuindo a dor. Parecia que ele tinha tirado com a mão a dor que eu sentia, porque eu não conseguia nem andar direito. E esse cara, ele fez a manipulação e depois ele fez uma infiltração com cortisona no meu aqui atrás, na minha lombar. Foi aí que saiu a dor como se tivesse tirado com a mão.
Mas o que eu quero passar para vocês é isso, que se você adoece, se você tem algum problema grave, você fica arrasada, você se sente desamparada, aí é muito triste, porque você vai... Aí você vai falar, puxa, como eu sou sozinha, aí nesse momento vai cair a ficha. Mas depois tudo isso se transforma em força, como eu falei para vocês, tá? E depois, antes de eu voltar pro Brasil, eu fiquei ótima. Antes de eu voltar pro Brasil, acho que um mês eu tive a dor de novo. Eu voltei lá naquele médico, no mesmo, ele fez infiltração de novo e fiquei bem de novo. E essa dor faz uns... Desde que eu tive meu filho, faz uns 10 anos que eu nunca mais tive essa dor, graças a Deus. Porque a gente pensa, né? Ah, tô ficando velho, a tendência é piorar, daqui uns anos como é que eu vou estar? Nada disso, gente, porque eu sofri há alguns anos. Eu tenho meu filho tem 10 anos, tá? Eu tive meu filho com 49 anos, na festa de 50 anos, eu estava comemorando meus 50 anos e um ano do meu filho. E eu nunca mais tive essa dor. E eu voltei para o Brasil da França com 33 anos. Então, olha quanto tempo eu sofri de dor. Eu fiquei, eu fiquei uns 10 anos com essa dor. Crônica, virou crônica. Lá, quando eu morava no Brasil, que eu trabalhava na Alcatel, eu para dirigir, quando vinha essa crise, só faltava, não consegui nem dirigir. Eu acabei comprando carro automático porque o meu carro era manual e uma vez quase eu bati para manobrar, não tinha força na perna, para vocês verem como que era, tá? E depois eu fiz muito tratamento ortomolecular, vários tratamentos. Enfim, gente, foi melhorando e depois que eu tive meu filho eu nunca mais senti. Não sei se era psicológico, se era emocional, não sei. Só sei que graças a Deus, tá? Então eu falo assim, tem gente que tem uma dor hoje, fala, daqui a 10 anos eu vou estar pior. Não põe isso na cabeça não, porque eu fui só melhorando, viu? E hoje eu tenho 59 anos. O meu marido, ele é bem mais novo que eu. Ele tá sempre com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, porque não cuida tanto quanto eu, né? Porque eu sou bem mais cuidadosa. E então, gente, nesses momentos é que vocês podem se sentir desamparados, mal, mas saiba que tudo passa. Eu espero que vocês lembrem do que eu tô falando aqui, né? Quando tiver ela mal na tua cama, triste, chorando, quiser chorar, chora, chora bastante, extravasa, deixa toda a tristeza embora. Aí no dia seguinte você sai, olha pro sol, ou olha pro frio e vai visitar alguma coisa e vai ou vai trabalhar ou vai fazer o que tem que fazer. Se não tem nada pra fazer, vai ver gente e vai passando. Passou um dia, passa dois, tá? Os momentos difíceis são esses, as datas especiais e se você adoece. E no caso, por exemplo, veio essa pandemia, né? Muita gente que morava sozinho ficou muito mal, né? Porque teve que se cuidar muito da saúde, a família no Brasil preocupada com a pessoa aqui, né? E a pessoa aqui sozinha se preocupando com quem tá lá no Brasil também. Então são momentos que a pessoa se sente assim muito desamparada, muito triste, muito sozinha, que aí pode pegar lá no fundo, mas depois passa. Tudo passa, tudo passa. Todo sofrimento vira testemunho, porque é com o sofrimento que você cresce, que você evolui, tá? A desvantagem é essa, porque tirando isso eu só vejo vantagem, gente. Você não tem ninguém sobre você, você vai pagar suas contas, você pode estudar, fazer uma formação, você pode se apaixonar por alguém, você pode conseguir um namorado ou uma namorada, casar aqui, pode fazer amizades, boas amizades, né? Não se apegue, não vai colar em qualquer brasileiro só porque é brasileiro ou brasileira, porque pode tá dando um tiro no próprio pé, né? Porque tem muitos que não valem nada, tá? Porque não é porque é brasileiro que você acha, não é porque é brasileiro que é gente boa, não. Tem de tudo nessa vida, né? Então, fique esperto, saiba escolher as amizades, não se apega no primeiro que aparecer, é, não confia em qualquer um, tá? Porque quando a pessoa tá carente, ela atrai tudo que não presta, né? Então, cuida bem da sua mente, cuide bem de você, da sua autoestima,
Porque se você estiver bem com você mesmo, você vai estar com alguém por escolha, não por necessidade. Porque você escolheu estar com aquela pessoa, não porque você precisa daquela pessoa, tá? Se você estiver bem com você, se você se ama, você vai saber escolher as suas companhias, as suas amizades. Se você não se ama, você se entrega para a primeira tralha que aparecer e pode se arrepender depois. Então, nada de ficar carente e grudar e aceitar qualquer coisa na sua vida, não. Escolha bem, é, não fraqueja, tá bom? Espero que tenham gostado. Por favor, dê seu like, faça seus comentários se você concorda comigo, se você não concorda, se você tem alguma experiência parecida, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa, pode ser que tenha coisa muito importante com relação a isso que eu não tenha falado. Enfim, fique à vontade para escrever o que você quiser aí, tá? Para sugerir conteúdo, tá bom? E me siga no Instagram, é o @lourenco_nilda em Portugal. Muito obrigada, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.